Outros problemas de saúde. Ver fichas de cachorros. Apesar de não serem herbívoros, os cachorros são animais curiosos por natureza, tanto que eles tendem a ingerir acidentalmente alguns produtos que podem ser tóxicos para seu organismo. Entre as possíveis causas de intoxicação nos cachorros, se encontram diversas espécies vegetais de uso comum tanto no exterior quanto no interior de nossas casas. Mas quais são as plantas venenosas para cachorros? Se quiser descobrir, não perca o seguinte artigo de Perito Animal, no qual falaremos sobre as principais plantas tóxicas para cachorros. Também lhe pode interessar: plantas tóxicas para gatos. Sintomas de um cachorro intoxicado por plantas. Os sintomas de intoxicação por plantas em cachorros podem variar em função dos seguintes fatores: a via de exposição, oral, inalatória, cutânea, etc. 90% das intoxicações em cachorros são causadas pela ingestão do composto tóxico, geralmente de maneira acidental. A quantidade de planta ingerida, a concentração de substância tóxica presente na planta, o tipo de substância tóxica que a planta contém. Embora os sinais associados à intoxicação por plantas possam ser muito variados devido aos fatores mencionados anteriormente, os mais frequentes em cachorros são: hipersalivação, respiração ofegante, dispneia, dificuldade para respirar, sede excessiva, midríase, dilatação das pupilas, irritação da pele, da boca ou dos olhos, problemas gastrointestinais, vômitos, diarreia, dor abdominal, problemas cardíacos, taquicardia, bradicardia, arritmias, etc. Problemas nervosos, convulsões, paralisias, desorientação, depressão, torpor, coma, etc. Problemas hepáticos, problemas renais. O que acontece quando um cachorro come uma planta tóxica? Quando um cachorro ingere acidentalmente alguma planta tóxica para seu organismo, é gerado um quadro de intoxicação que pode afetar diferentes órgãos ou sistemas em função do composto tóxico presente na planta em questão. Dependendo da quantidade e da potência da toxina ingerida, os sinais de intoxicação serão mais ou menos graves, e aparecerão com maior ou menor brevidade. Nos casos de toxinas mais potentes, o desfecho pode chegar a ser fatal. Por isso, sempre que identificar ou suspeitar que seu cachorro tenha consumido uma planta venenosa, ou quando observar qualquer sinal compatível com uma intoxicação, é primordial ir ao seu veterinário o mais rápido possível. Além disso, sempre que for viável, tente levar uma amostra da planta que foi consumida para facilitar o diagnóstico da intoxicação. É importante dizer que em nenhum caso se deve induzir vômito, nem administrar antídotos caseiros como leite ou bicarbonato, já que isso pode piorar o quadro. Tratamento de um cachorro intoxicado por plantas. Diante de casos de intoxicação por plantas, o plano terapêutico se baseia em 3 pilares fundamentais: impedir a absorção da toxina. 2 pontos. Dependendo do tempo que se tenha passado desde a ingestão, pode-se induzir o vômito, realizar uma lavagem gástrica ou administrar absorventes, como carvão ativado. Tratamento de suporte. Deve-se tratar a sintomatologia específica associada à intoxicação, estabelecendo um tratamento de suporte correto. Antídoto. Embora não seja comum, em algumas ocasiões existem antídotos específicos diante da toxina em questão. Em qualquer caso, é importante saber que a rapidez com que o tratamento for iniciado será determinante no decorrer da intoxicação. Nos pacientes intoxicados, em que forem aplicadas medidas de urgência para prevenir a absorção da toxina, se conseguirá diminuir sua absorção e, assim, limitar sua passagem para a corrente sanguínea, o que reduzirá as consequências negativas da intoxicação. Por isso, lembre-se da importância de agir o mais rápido possível diante de qualquer suspeita de intoxicação de seu mascote. Plantas tóxicas para cachorros. Confira a lista a seguir das principais plantas tóxicas para cachorros. O oleandro Merium oleandense. O oleandro adelfa é um arbusto originário da bacia do Mediterrâneo que pode ser encontrado frequentemente como planta ornamental em parques e jardins. Entretanto, devemos saber que se trata de uma planta muito venenosa para pessoas e animais, incluindo os cachorros. Sua toxicidade se deve à presença de glucósidos cardiotóxicos, os quais causam graves alterações cardíacas ao afetar a bomba sódio-potássio das células do coração. Os sintomas associados à intoxicação por adelfa, também denominada toxiose cardioglucosídica, aparecem em um curto período de tempo, horas, após a sua ingestão. De fato, pode-se observar vômitos, hipersalivação, contrações musculares, taquicardia e arritmias, respiração irregular,
coma e morte. Nesse caso, existe um antídoto específico chamado Digibin. Vale mencionar que os cachorros que sobrevivem por 48h após a ingestão da planta têm um bom prognóstico. Dedaleira digitalis purpurea, trata-se de uma das plantas mais tóxicas para os cachorros. Assim como a delfa, produz uma toxiose cardioglucosídica devido à sua concentração de glucósidos cardiotóxicos. Os sintomas associados a essa intoxicação aparecem em poucas horas, e incluem vômitos, diarreia, hipersalivação, contrações musculares, debilidade, taquicardia e arritmias, respiração irregular, coma e morte. Nesses casos, o Digibin também pode ser administrado como antídoto específico. Jiboia pipreno aureum. Apesar de ser uma das plantas mais comuns em nossas casas, a jiboia loira do diabo também se encontra na lista de plantas tóxicas para os cachorros. Sua elevada concentração de oxalato cálcico pode originar os seguintes sinais clínicos: irritação, dor e inchaço da boca, língua e lábios, hipersalivação, vômitos, disfagia, dificuldade para engolir. Costela de Adão monstera deliciosa. Trata-se de uma planta trepadeira tropical, que tornou-se popular dentro das casas nos últimos anos. Apesar disso, também é uma planta venenosa para os cachorros. Assim como a jiboia, ela contém oxalato cálcico, que pode causar um quadro de intoxicação caracterizado por irritação, dor e inchaço da boca, língua e lábios, hipersalivação, vômitos, disfagia, dificuldade para engolir. Copo de leite Xanthellea etiopica. Os copos de leite são plantas muito populares na jardinagem devido ao seu porte elegante e às suas flores chamativas. Contudo, da mesma forma que ocorre com a jiboia ou com a costela de Adão, a copo de leite contém elevados níveis de oxalato cálcico, o que a torna uma planta tóxica para os cachorros. Convém saber que todas as partes da copo de leite são tóxicas, principalmente as flores. Os sinais que podem aparecer após a ingestão dessa planta tóxica para cachorro são irritação, dor e inchaço da boca, língua e lábios, hipersalivação, vômitos, disfagia, dificuldade para engolir. Azaleia Rhododendron ferrugineum. Conhecidas por florirem na primavera, as azaleias são plantas comuns em muitos jardins, e são muito tóxicas para os cachorros. Todas as partes da planta são venenosas, embora as folhas sejam especialmente nocivas. As azaleias contêm bromodotoxina, um composto que produz cardiotoxicidade ao alterar as bombas cardíacas de sódio, potássio. Os sinais começam 6 horas após a ingestão, e se caracterizam por náuseas, vômitos, anorexia, depressão, debilidade, falta de coordenação, paralisia das extremidades, depressão cardíaca e do sistema nervoso central, coma e morte. Ereia de Ereilix. A ereia é uma das trepadeiras mais usadas nos jardins devido ao seu porte decorativo e à sua facilidade para crescer. Embora seja menos perigosa que outras plantas citadas anteriormente, ela também é tóxica para os cachorros. Sua toxicidade se deve à presença de hidragenina, uma saponina triterpênica capaz de causar vômitos, diarreia, dor abdominal, hipersalivação. Babosa aloe vera. Você provavelmente achará estranho encontrar a aloe vera formando parte da lista de plantas venenosas para os cachorros, já que o gel de aloe é um remédio natural normalmente utilizado tanto em medicina humana quanto em veterinária, devido às suas propriedades hidratantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias. Apesar disso, é necessário saber que a seiva da babosa, uma espécie de látex amarelado que se encontra logo abaixo do tecido das folhas, é tóxica. Suas concentrações de saponinas e antraquinonas podem originar um quadro de intoxicação caracterizado por vômitos, diarreia, dor abdominal, hipersalivação, letargia, conjuntivite, em contato com os olhos. Dracena de Madagascar. Dracena marginata. Trata-se de uma planta ornamental muito comum em nossas casas, devido ao fato de se adaptar muito bem ao crescimento no interior. Entretanto, também se encontra na lista de plantas tóxicas para os cachorros. O composto tóxico da dracena é a saponina, cuja ingestão produz sintomas, como vômitos, que podem chegar a conter sangue, anorexia, hipersalivação, depressão, midríase, dilatação das pupilas, sagudo jardim ou palmeira sica. Cicas revoluta. Essas pequenas palmeiras, que frequentemente podem ser encontradas no litoral mediterrâneo, têm sementes altamente tóxicas para os cachorros. De fato, a ingestão de nada mais que uma ou duas sementes pode chegar a ser mortal. A fitotoxina que o sagudo jardim contém,
conhecida como cicazina, é hepatotóxica. Sua ingestão causa falência hepática, com transtornos de coagulação e morte do animal. Os principais sinais clínicos associados a essa intoxicação são vômitos, que podem chegar a conter sangue, diarreia com sangue ou fezes escuras, icterícia, cor amarelada das mucosas, polidipsia, aumento do consumo de água, hematomas, morte. Outras pandas tóxicas para cachorros. Ao longo do artigo, descrevemos algumas das pandas mais comuns em casas e jardins que podem causar quadros de intoxicação nos cachorros. Contudo, existe uma extensa lista de plantas que podem ser tóxicas para nossos mascotes. A seguir, falamos de algumas delas. Acônito Aconituna peluche contém alcaloides, como a aconitina e a quinina, que causam uma intoxicação caracterizada por irritação bucal, vômitos, diarreia, bradicardia, arritmias, hipertensão, debilidade muscular e dispneia. Aturium scherzerano 1, sua elevada concentração de oxalato cálcico pode causar irritação e dor na boca, língua ou lábios, hipersalivação, vômitos e dificuldade para engolir. Bulbos de plantas ornamentais, como a tulipa, o narciso ou o jacinto. Os bulbos dessas plantas contêm compostos tóxicos que podem causar gastroenterite ou dermatite de contato. Difambachia anuena, contém oxalato cálcico e enzimas proteolíticas, que podem causar irritação e dor na boca, língua ou lábios, hipersalivação, vômitos e dificuldade para engolir. A figueira, sua concentração de ficina e psoralenos pode causar vômitos, diarreia ou irritação da pele. Entretanto, embora a figueira seja venenosa para os cachorros, ela não se encontra entre as plantas mais tóxicas. Erva mora Solanum nigrum, contém solanina, uma toxina que causa sintomas gastrointestinais, dor abdominal, vômitos, diarreia, prisão de ventre, falta de apetite, midríase, dilatação das pupilas, depressão e taquicardia. Além disso, contém solazolina, um composto teratogénico que induz a graves alterações nos fetos de fêmeas gestantes. Hortênsia hidrangea arborescens, as folhas e os brotos contêm um glucósido cianogigânico, hidrangina e saponinas. Os sintomas de intoxicação incluem vômitos, diarreia, dor abdominal, cianose, convulsões, flacidez muscular, letargia ou coma. Maconha cannabis sativa, sua resina é rica em substâncias psicoativas, canabinoides, que causam um quadro de intoxicação caracterizado por vômitos, diarreia, hipersalivação, ataxia ou falta de coordenação, alternância entre depressão e excitação, midríase, dilatação das pupilas, desorientação, sonolência, hipotermia e tremor. Meliloto branco, meliloto alba, ou meliloto amarelo, meliloto officinalis, contém dicumarol, que causa uma intoxicação chamada afurolismo, caracterizada por mucosas pálidas, sonolência, andar cambaleante, taquipneia e anemia. Ricinus communis, as sementes contêm duas toxinas potentes, a ricinina e a ricina. Os sintomas associados à intoxicação incluem náuseas, anorexia, dificuldade para enxergar, cianose, convulsões, dispneia e opistótanos, rigidez muscular. Teixtachus bacata, trata-se de uma árvore tremendamente tóxica, que contém um alcaloide denominado taxina. Todas as suas partes são venenosas, exceto o fruto carnoso. Causa um quadro de intoxicação com falta de coordenação, tremor, dispneia, diarreia, bradicardia e, finalmente, morte por parada cardíaca. Agora que você já conhece as principais pandas tóxicas para cachorros, não perca o vídeo a seguir em que destacamos 10 pandas venenosas para cães. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a plantas tóxicas para cachorros, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de outros problemas de saúde. Bibliografia American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Toxiand Non-Toxic Plant Listing Dogs. Disponível em acesso em 21 de julho de 2022.